Filipenses 2, a partir do verso 5. Quem achou? Amém? Vamos ficar de pé? Filipenses 2, a partir do 5. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos orar? Soberano eterno Pai, perdoa meus pecados e me ajuda, Deus. Tem misericórdia de cada um que está aqui, que a Tua graça possa nos alcançar e ajuda-nos a perseverar de acordo com a Tua vontade. Seja conosco, por favor. Abençoa esse momento, Senhor Deus. Derrama sobre cada um de nós a Tua misericórdia. Não somos merecedores, mas queremos crer e confiar na Tua soberana vontade. Então, seja conosco. Assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Quem quer diga amém? Pode sentar. Queridos, eu acho que esse texto aqui é um dos textos que eu mais já preguei na minha vida. Eu amo demais esse texto. Os irmãos estão me ouvindo bem, amém? E esse texto, ele trata da missão que o Pai dá a Cristo, né? E Paulo, ele faz a seguinte recomendação para a igreja, né? No verso 5. Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a qual se devia apegar. Então, qual foi a missão de Jesus Cristo, inicialmente falando, né? Nós sabemos que ele veio, Isaías 53 fala, relata profeticamente, 700 anos antes, né, da vida de Cristo, que Jesus veio para padecer na mão dos pecadores e para que nós tivéssemos, por meio dessa obra redentora, os nossos pecados perdoados. Tá certo? Então, para que essa obra redentora, salvífica, fosse efetiva, né? Só seria possível se alguém perfeito pudesse ser oferecido como sacrifício por cada um de nós, por cada um de vocês e por mim. Então Jesus, mesmo sendo Deus, ele não questionou no sentido, mas eu sou Deus. Por que eu deveria morrer por um monte de gente que, na verdade, nem me busca, nem me querem, que, na verdade, me rejeitam, né? Cristo, ele não entrou nesses trâmites, ele não abordou esse tipo de pensamento, mas Paulo vai dizer que o sentimento dele foi o seguinte, que mesmo ele sendo Deus, não se importou de se tornar igual a um de nós. Amém, irmãos? Vocês estão compreendendo? Amém? Tá certo? Por quê? Porque havia uma obra maior, que era salvar-nos. Porque o homem, por si só, ele é incapacitado. Ele não tem como, né? Terça-feira eu vou ministrar, a gente vai em nome de Jesus, né, se o Senhor permitir. A gente vai começar a estudar seitas e heresias.
E uma das características das seitas é dizer para o povo que para você ser salvo, tem alguma coisa que você tem que fazer, ou algumas coisas que você tem que fazer. E não é bem assim. Louvado seja Deus, não é bem assim. É claro que uma pessoa que quando ela é salva, quando ela é resgatada, as suas obras mudam. Amém? As suas obras mudam, porque o Espírito de Deus passa a habitar naquela pessoa, né? Que é o que a gente estudou e aprendeu com as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, quanto mais perto de Deus eu venha a me aproximar, eu venha buscar a tendência que eu seja mais parecido com Cristo. E é interessante que quando Deus fez o homem, Ele fez o homem perfeito. Ele fez o homem a sua imagem e a sua semelhança, só que com o advento do pecado, isso foi deformado. E interessante, olha só como Deus faz. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, e o homem perde isso. Aí Deus tem que se fazer igual ao homem para resgatar o homem. Compreenderam isso? Deu para entender mesmo? Deus, vou repetir, Deus fez o homem a sua imagem, Deus fez o homem a imagem de Deus, mas o homem perde isso. Aí para resolver o problema, o próprio Deus se faz homem em Cristo. O Deus encarnado, ele se faz homem para vir morrer. Ele cumpre toda a sua trajetória nessa terra, ele cumpre perfeitamente, de forma impecável, porque nele não há dolo nem pecado, para que Deus, o Pai, possa receber o sacrifício dele. Ou seja, quando Cristo morre na cruz, ele é o sacerdote, o cordeiro e o próprio Deus. Entenderam isso, irmãos? Essa foi a obra perfeita. E por que Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange? Porque eu penso, eu entendo, e eu estou falando de mim, não sei você, mas nós não conseguimos amá-lo como ele nos amou. Não conseguimos. Por que nós não conseguimos? Por causa da nossa pecaminosidade. O nosso coração tendencioso ao mal, o nosso coração tendencioso ao erro. Não, ele nos impede que o amemos como ele nos amou. Embora ele tenha deixado uma ordenança, né? Amai uns aos outros como eu vos amei. Mas isso não é fácil. Amém, irmãos? Não é fácil. Tá certo? Eu entendo. Eu estava conversando com o Rony e eu fiquei feliz numa coisa que eu escutei, né? Eu sei que, assim, a gente tem uma tendência a achar que nós somos cristãos porque nós mudamos alguns hábitos, né? É importante mudar hábitos, mas a nossa mudança, ela não para apenas nas mudanças de hábitos. Além de mudar nossos hábitos exteriores, as nossas vestimentas, a nossa forma de falar, a nossa forma de observar e entender as coisas, nós precisamos continuamente buscar ser parecido com Cristo. E é nessa hora, irmãos queridos, é neste momento que nós percebemos o quão difícil é. O quão difícil é. Porque nós enxergamos as nossas imperfeições. E aí entra na questão que eu estava vendo com o Rony, hoje eu fui almoçar lá, eu e a Miriam e o Marcelo. Ele está lendo um livro do Paul Washer,
que eu fiquei feliz no que ele falou, porque quanto mais você enxerga a sua pecaminosidade, isso é um sinal de salvação, viu, irmãos? Isso é um sinal de salvação. Agora, é claro que na sua vida cristã, você vai ter momentos, você vai estar bem, e vai ter momentos por conta das adversidades, por conta das lutas, que você pode dar, entenderam? Uma declinada, uma esfriada, a sua fé. Porque o tentador, o inimigo de nossas almas, ele sempre vai trabalhar para te atribular, para minar a sua fé. E quando é que a nossa fé ela é minada? É quando nós deixamos de buscar, de fazer aquilo que Cristo quer que nós façamos. Entenderam isso, irmãos? Entenderam, amém? Não pense que isso é algo simples, porque não é. Tá certo? É algo que nós devemos buscar continuamente. Continuamente. E as lutas vêm, as adversidades vêm, mas nós devemos sempre nos esforçar em buscar ser parecido com Ele, tá? Porque ele fala no 7, versículo 7, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, né? Imagine Deus fazendo-se forma de servo. Muitas das vezes eu e você não queremos isso. Né? Hoje pela manhã a gente gravou a escola bíblica lá na igreja. Eu estava falando justamente quando Deus ele dá dons aos homens. Para quê? Para servir. Para que venhamos servir uns aos outros. Isso que eu estou fazendo aqui é servindo vocês. Né? Pela misericórdia do Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele está me concedendo a oportunidade de transmitir a sua palavra. E eu quero, em nome de Jesus, que Ele mantenha essa sua misericórdia para comigo. Mas a gente tem que ter empenho no serviço. Porque ele foi o maior. Todo crente, de certa forma, é um diácono. Para ser diácono, você não precisa de título de diácono. Você só precisa ser crente. Você tem que estar pronto para servir. Para servir as pessoas. Para orientar as pessoas. Tá? Para orar pelas pessoas. Para partir o pão com as pessoas. Então existe uma série de serviços que a igreja do Senhor deve e tem que fazer. Porque o nosso mestre veio servir. Ele, quando ele se oferece a si mesmo, ele veio servir aos pecadores. Aqueles que não mereciam e aqueles que não merecem. Né? Então a gente deve olhar para ele e tê-lo como nosso maior e principal exemplo. É muito comum, quando a gente passa por lutas, isso acontece também com o pastor, viu? Quando a gente passa por lutas muito severas, é natural que venha na nossa cabeça, eventualmente, querer desistir daquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Isso pode acontecer com qualquer ser humano, amém? Mas eu particularmente peço muita força a Deus para que Ele não permita que tal coisa aconteça. Mas não é fácil. Porque quando você serve a Deus, irmão, seja você quem for, isso não é exclusivo, isso é privilégio do pastor. O inferno se levanta, Satanás se levanta pessoas para te derrubar, levanta pessoas para te perseguir, para te destruir, para destruir a sua família, entenderam, irmãos? E
E não é moleza. Não é moleza. Né? Às vezes eu fico conversando com alguns irmãos que eu sei que passam por terríveis tribulações. E a gente fica pensando, meu Deus, me dá graça, me dá fé. Fé. Para que cumpramos aquilo que Ele quer que façamos. E acredite, não é fácil, né? Mas cada um de nós temos uma trajetória. Eu quero crer. Aí eu queria entrar no último ponto, né? Os elementos estão prontos já? Eu queria entrar no último ponto, eu quero encerrar no máximo 6 horas a administração, no máximo. É o verso 8, ó. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, olha o que Cristo se propõe a fazer. Ele se propõe a se tornar homem, como eu, como qualquer um de nós. Ele se propõe a esvaziar-se. O que é que quer dizer se esvaziar-se? Ele abriu mão de tudo, da sua glória, para ser humilhado pelos homens. É claro que quando ele é humilhado, como Deus é soberano, algo só acontece se Deus quiser. Amém? Então a folha dessa mangueira, a mangueira aí, né? Só cai se for debaixo da vontade do Senhor. Então quando Cristo se entrega para ser humilhado, então ele está automaticamente humilhando a si mesmo. Ele se entregou. Tudo, aqui nem quando ele fala para Pilatos, quando Pilatos diz para ele, né? Não sabes que eu tenho poder sobre a tua vida, né? De te matar, de te soltar, qualquer coisa do tipo. Aí ele diz, você não teria esse poder se do alto não viesse. Então estava tudo no controle do Senhor. Absolutamente tudo. Nada foge ao controle do Senhor. Então quando Cristo está ali durante toda a sua trajetória de vida, se você ler os evangelhos e se atentar, especialmente na carta do Evangelho de João, é muito comum que quando depois de um discurso que Cristo prega, aí a Bíblia vai dizer, e ele ocultou-se porque pegaram pedras para apedrejá-lo. Então ele traz a salvação, ele traz a mensagem de salvação para o povo. Mas o que é que o povo oferece para Cristo? Pedras. O que é que o povo quis fazer com Cristo até que conseguiu, porque Deus permitiu e foi da vontade de Deus? Sempre quis persegui-lo e matá-lo. Esse é o mundo. E é isso que o mundo quer fazer comigo. É isso que o mundo quer fazer com vocês. Perseguir vocês e tentar matar. Porque o Satanás, ele nos odeia. Especialmente aqueles que se propõem a fazer a vontade do Senhor. Entenderam isso, irmãos? Então é nessa hora, é nesse momento que nós somos exprimidos. É que nós somos provados no fogo. Quando Deus permite que Satanás eventualmente possa até tocar em nós, como tocou em Jó. Mas a gente tem que ter, aí a gente deve olhar para Cristo. Seguindo firme, obediente até a morte. Até a morte. A perseverança, escute, é a maior evidência de que uma pessoa é salva. Não perseverou, certamente não é salva. Então a gente tem que estar preparado para atravessar os vales.
os desertos, enfrentar a aridez do deserto, a falta de água e esperar num provedor, que o provedor venha nos atender, venha nos socorrer. Mas eu queria que você entendesse isso nessa noite, eu já vou terminar. A perseverança é a maior evidência de um salvo. As pancadas vêm, as chibatadas vêm, as perseguições vêm, né? As mentiras vêm, tudo vem de ruim, tudo vem. Mas se você conseguir perseverar, se você conseguir superar as adversidades, e isso a gente só consegue com a ajuda de Deus, amém? É porque você é um salvo em Cristo. É porque a sua alma foi expiada na cruz. É claro que nós, embora a Bíblia vai ter momentos na nossa trajetória, ela estava falando para o Rony, tem dia que eu me acordo, rapaz, será que eu sou crente mesmo? Né? Quando a gente se deixa muitas vezes levar por os nossos próprios intentos, ou quando a gente escapa, se deixa escapar algo que desagrade a Deus, né? E todos nós somos passivos disso. Mas aquele que é salvo, ele olha para si e aprende isso aqui em nome de Jesus. Ó. Se você entende a sua pecaminosidade, é porque Deus está fazendo você entender isso. Amém? Se você entende, eu sou pecador nisso aqui, é porque Deus, é Ele quem está fazendo você entender. Amém? Porque quando a pessoa perde esse entendimento, ou quando ela nunca teve, é porque ou ela perdeu as rédeas e se perdeu na caminhada com Cristo, ou ela nunca conheceu Cristo. Entenderam isso, irmãos? Então, quando você entende quais são as suas mazelas, quais são as suas limitações, é porque Deus está te fazendo entender isso. Né? E às vezes Ele nos espreme mais um pouco, para ver se realmente nós estamos meio que no prumo, né? Ou não. Ou não. Mas o que a gente deve se agarrar é o seguinte: nós devemos olhar para Cristo e buscar isso, a perseverança que Ele teve. Porque mesmo sabendo tudo que Ele ia passar, em nenhum momento Ele pensou em retroceder. E Hebreus vai deixar isso registrado no capítulo 10. Que a alma do Senhor não se agrada com aqueles que retrocedem. Né? Que o Senhor nos ajude a perseverar. Para que sejamos obedientes até a morte, como Ele foi. No nosso caso, não será morte de cruz. Mas aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor, que Ele é bom.